Bom dia, boa tarde e boa noite, galerinha aí do sexto ano. Tudo certo com vocês? Como vocês sabem, meu nome é Celso Lucas e eu sou o professor de ciências. Bom, na aula de hoje nós vamos revisar um pouco sobre o conceito de minerais e rochas para fechar esse conteúdo, certo? Na próxima aula nós vamos começar um novo conteúdo. Bom, primeiro, eu falei para vocês que a litosfera, que vai ser a camada de solo que existe na Terra, ela é formada por rochas, certo? E o que é uma rocha? Uma rocha vai ser o conjunto de minerais, certo? Você ainda poderia perguntar, mas o que são minerais? Bom, os minerais são substâncias químicas sólidas que são produzidas a partir de processos que acontecem na Terra. Ou seja, os minerais são compostos químicos sólidos, certo? Só existe um mineral líquido, que é o mercúrio, mas todos os outros minerais são sólidos. E esses minerais, eles vão ser gerados a partir dos processos que acontecem na Terra, certo? Ou seja, acontecem diversas coisas na estrutura interna e superficial da Terra que vão consolidar e formar esses minerais, certo? As principais características que vão consolidar e formar o mineral são seis. Nós vamos ter a ação do vulcanismo, temperatura, pressão, erosão, intemperismo, né? Que aí pode ser a ação de chuva ou do vento. Essas são essas ações aqui, os processos que vão acontecer na Terra, que vão interferir e influenciar na formação de minerais e, consequentemente, de rochas, certo? Lembrando que pedra é um conceito muito abstrato, certo? O termo correto são rochas, certo? Parem de usar a palavra pedra. O mais adequado é usar o termo rochas. Cientificamente, nós falamos sobre rochas. Eu apresentei para vocês, nessa aula, dois conceitos muito importantes. Foram eles o conceito de minério e o conceito de jazidas. Primeiro, o que é minério? O minério vai ser um mineral com qualquer valor econômico, certo? Pode ser um grande valor econômico ou um baixo valor econômico. Nós temos, por exemplo, o ouro, tem um grande valor econômico. O chumbo e o alumínio têm um pequeno valor econômico, mas percebam que eles são de grande importância para a nossa sociedade. Quantas coisas são feitas a partir do ouro, a partir de um diamante, a partir de um chumbo, a partir de um alumínio. Tudo isso, o minério, vai ser de grande importância para a sociedade, porque nós vamos utilizar esses minérios, né, de diversas formas, para construir um computador, uma geladeira, uma televisão, um celular, certo? Tudo isso vai ser transformado e consolidado a partir da extração, né, que é o processo chamado de mineração, que é o conjunto de técnicas e processos que visam extrair esse minério. Claro que na mineração vamos ter benefícios e malefícios. Na mineração, nós temos o benefício, né, de conseguir usar esse minério aí de forma adequada, certo? Mas nós vamos ter os malefícios porque a mineração vai destruir e poluir com metais pesados o meio ambiente. Mas o que é um metal pesado? Bom, um metal pesado vai ser algum metal como alumínio, chumbo, entre vários outros, que fazem mal tanto ao meio ambiente quanto ao nosso corpo, certo? E eles, muitas vezes, a partir do processo de mineração, são jogados no meio ambiente e nós, seres humanos, ou outros animais e plantas, podemos ter contato com ele de forma direta ou indireta. E ele pode vir a nos prejudicar. Então, a mineração ela é sim importante, mas ela deve ser feita com a consciência ambiental. Ou seja, ela sempre deve ser feita com princípios adequados que visem
ter o menor impacto possível, certo? Também é importante falar sobre jazidas. As jazidas são depósitos naturais de minério, ou seja, aquela região, aquela parte ali onde está cheio, onde tem vários minérios, certo? Depois nós falamos um pouco sobre a classificação das rochas. De que forma a rocha pode ser classificada? Bom, uma rocha pode ser classificada a partir da sua origem de três formas. Lembrando que essa aqui é uma aula de revisão, certo? Todos esses conceitos já foram trabalhados. Só estou, para finalizar o conteúdo, estou fazendo essas duas revisões, a de ontem e a de hoje, para a gente começar o próximo assunto. Mas bom, as rochas podem ser divididas de três formas, certo? A rocha pode ser magmática ou ígnea, sedimentar ou metamórfica. Ó, as rochas magmáticas ou ígneas podem ser de dois tipos: extrusivas, quando são formadas por fora do vulcão, ou intrusivas, quando são formadas na parte interna de um vulcão, certo? Recapitulando, a rocha pode ser classificada de três formas. O primeiro tipo de rocha que eu apresentei para vocês vai ter o nome de magmática ou ígnea, certo? E ela vai possuir dois tipos. Ela é feita a partir da lava que emerge para a superfície. Se essa lava ficar no meio de um vulcão, ela é chamada de intrusiva. Intrusivo, se você perceber aí a palavra IN, intrusiva, interior, são coisas relativas às partes de dentro, certo? Ou seja, a rocha magmática ou ígnea do tipo intrusiva vai ser formada dentro de um vulcão, certo? Já se essa rocha for formada pela lava que saiu do vulcão, ela é chamada de extrusiva, porque ela vai ser formada fora do vulcão. O EX também, tipo exite, expelir, expulsar, são coisas para colocar para fora. Então, extrusiva, a rocha que é formada do lado de fora do vulcão. Extrusiva de fora, intrusiva de dentro, certo? Ou seja, as rochas magmáticas ou ígneas são produzidas a partir do magma. Esse magma pode formar rochas na sua parte interna de um vulcão. As rochas vão ficar conhecidas como intrusivas, pois são formadas dentro do vulcão, ou ainda elas podem ser formadas na parte externa do vulcão, sendo chamadas de extrusivas, certo? O segundo tipo de rocha são as rochas sedimentares, formadas a partir do sedimento. Bom, o sedimento é um sinônimo para areia, certo? A rocha sedimentar ela vai ser formada a partir do vento e chuva, geradas também a partir de um temperismo. Os exemplos de rochas sedimentares são o arenito, a argila e o calcário, certo? Todas essas rochas aí, mais esfarelentas e tal, como a argila, o calcário e o arenito, certo? Já as rochas metamórficas, esse termo metamorfose, como nós resolvemos a questão aí que citava o livro de Kafka, vai ser uma rocha que vai passar por transformações, certo? Pode ser uma rocha ígnea, pode ser uma rocha metamórfica, ou pode ser uma rocha sedimentar, que vai se transformar em uma rocha sedimentar, certo? Uma rocha metamórfica pode se transformar em outra rocha metamórfica? Sim, porque vai passar por transformações, certo? Por exemplo, aqui o Corcovado do Rio de Janeiro é um tipo de rocha metamórfica, certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre os processos de transformação das rochas. Ó,
nós vamos ter uma rocha aqui, certo? Provavelmente metamórfica, que passa pelo processo de erosão e vai se sedimentar. Aqui a praia, né, cheia de areia, a areia da praia é chamada de sedimento. Esse sedimento vai ser transportado para algumas regiões a partir do vento e da chuva e da água também, né, e da ação humana também, e vai formar uma rocha sedimentar, porque essas camadas de areia vão se sobrepondo uma pela outra, certo? Quando essa rocha sedimentar passa por outros processos, como enterro tectônico, ou seja, ficar por baixo ou próximo à placa tectônica, e metamorfismo, a partir da pressão e da temperatura que ela sofre, ela se transforma numa rocha metamórfica. Só que, se essa rocha passar por uma temperatura muito alta, vai ocorrer a fusão. O que é a fusão? A passagem do estado sólido para o líquido, certo? Quando ocorre a fusão, a rocha metamórfica deixa de ser sólida e passa a ser aqui, se transforma em magma, certo? Ocorreu a fusão, se transformou em magma. Esse magma vai ser expelido a partir de um vulcão e vai ser cristalizado, ou seja, ele vai endurecer, se tornando a rocha magmática. Rocha magmática, se sofrer erosão, se transforma em rocha sedimentar, a partir da sedimentação, certo? Por exemplo, uma rocha metamórfica, se sofre erosão, se transforma em rocha sedimentar, certo? Uma rocha magmática, aqui, se sofrer fusão, vira magma de novo, certo? Mas pode também se transformar aqui em uma rocha metamórfica, se sofrer erosão e sedimentação, vira rocha sedimentar, certo? Então nós temos aqui os processos que vão ocorrer para a dinâmica e a natureza de mudança dos tipos de rocha um pelo outro. Uma rocha sempre pode se transformar em outra, certo? Dependendo aqui do processo que ela vai passar. Então, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima. Boa tarde, boa noite aí, galerinha do sexto ano. Tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre os recursos naturais, certo? Recursos naturais são tudo aquilo que é obtido a partir da natureza e vai ser usado para se construir objetos e vários outros materiais, certo? Por exemplo, em 1980, existiu uma região chamada de Serra Pelada. Nessa região, essa área foi invadida por milhares de pessoas em busca de ouro, certo? Alguém falou que nessa região aí, que fica no Pará, chamada de Serra Pelada, existia ouro. E aí vários mineradores, que são pessoas que vão extrair esse minério, né? Foram lá para tentar encontrar ouro e tentar ficar rico, né? Só que o problema é que a quantidade de ouro muitas vezes encontrada é muito pouco e não vai fazer com que você ganhe muito dinheiro. Você vai ganhar uma quantidade de dinheiro muito baixa, certo? E todas essas pessoas que viajaram e etc. para encontrar esse ouro, ninguém conseguiu ganhar muito dinheiro. As pessoas viviam em condições, na verdade, bem precárias e prejudicaram bastante sua vida por conta disso, porque elas estavam se expondo a materiais prejudiciais à saúde, certo? Tem alguns exemplos de recursos naturais que muitos de vocês sabem para que ele é utilizado, mas não sabem sua origem. Por exemplo, a hematita vai ser o minério do ferro. Quem lembra aí o que é minério? Minério é qualquer recurso natural, qualquer rocha que seja usada com fim econômico, certo? A hematita, por exemplo, vai ser o minério que vai dar origem ao ferro. Já o galeno é o minério que vai dar origem ao chumbo. E a bauxita é o minério que vai dar origem ao alumínio. Repetindo, hematita vai dar origem a ferro, galeno dá origem ao chumbo
E bauxita vai dar origem ao alumínio, certo? E esses minérios, eles são muito usados para se produzir vários materiais. Como eu falei para vocês, cada minério vai ter um fim específico. E eles são obtidos a partir da mineração. O que vai ser mineração? Mineração é a forma de se extrair esses minérios, certo? Então a pessoa vai lá, geralmente elas vão quebrar as rochas ou usar aquela técnica que a gente usou em separação de mistura, chamada de levigação, que você vai pegar várias rochas e aí você vai passar água, tirando a areia e a parte arenosa que está por cima daquele material e vai ficar só a matéria-prima, certo? Só que o problema é que a mineração vai ser muito negativa para a natureza, porque para extrair esse minério é necessário que se destrua toda a vegetação do local, tudo isso, certo? Por exemplo, existia uma mineradora aqui no Brasil chamada de Mineradora São Marco, que no dia 5/11/2015 teve um acidente muito grande aí, que ficou conhecido como acidente de Mariana, certo? Em 2009, ocorreu outro acidente que foi de Brumadinho. Por como é que isso funciona, como é que funcionam as mineradoras, como é que esses acidentes acontecem? Bom, a mineradora vai extrair lá das rochas o seu minério, certo? Ouro, chumbo, ferro, alumínio, etc. Só que quando ela extrai esse minério, ela precisa lavar essa rocha e deixar só a matéria-prima. Só que o líquido que fica, depois que ela tira a matéria-prima, ela joga no tonel, certo? Vai tirando e vai jogando todo esse líquido no tonel. Esse líquido ele vai ser muito rico em recursos, em coisas que fazem mal à nossa saúde, certo? E os recursos naturais podem ser de dois tipos. Quais os tipos de recursos naturais? Eles podem ser renováveis, certo? Ou não renováveis. Só que percebam que o minério ele vai estar dentro dos recursos não renováveis. E qual a diferença entre recursos renováveis e não renováveis? Bom, os seres humanos eles descobrem lá os materiais para serem usados e começam a consumir essa matéria que eles encontraram, certo? Está lá consumindo pouco a pouco. Quando o que ele está consumindo, que é chamado de recurso, é limitado, significa que quando chegar um dia esse recurso vai acabar. Então nós vamos ter aí os recursos naturais não renováveis. Por que eles são não renováveis? Porque a fonte, a matéria-prima deles é esgotável, ou seja, o dia vai acabar, certo? Nós temos 4 exemplos de recursos naturais não renováveis. Quais são eles? Nós vamos ter o petróleo, o gás natural, que depois é convertido em gás de cozinha, e o carvão mineral, certo? E também temos os minerais em geral. Todos os minerais são também recursos naturais não renováveis, porque a natureza demora milhões e milhões de anos para conseguir produzir, e nós vamos lá em alguns anos e acabamos com todo aquele recurso. Já os recursos naturais renováveis, eles não acabam, certo? Nós não conseguimos consumir em grandes quantidades. Quais são eles? Sol e água. O sol e a água são recursos que nós não temos como acabar. Só que perceba aqui, professor, mas me disseram que a água pode acabar. A água potável, água que a gente bebe, lava roupa, toma banho, etc. Sim, pode acabar. Mas a água em geral é impossível de acabar, porque 70% do planeta Terra é formado por água. Nós não temos nem condições de utilizar toda essa água que existe no planeta Terra, certo? Então aqui, repetindo, os recursos naturais eles são subdivididos em 2 categorias, renováveis e não renováveis. Os renováveis são recursos naturais que não acabam, certo? Recursos naturais renováveis não acabam, como água e sol, e recursos naturais não renováveis, aqueles que podem acabar um dia, certo? Como o petróleo, carvão mineral, gás natural e os minerais. Nós falamos sobre recursos naturais,
certo? A definição. E falamos um pouco sobre tipos de recursos naturais. Um dos principais recursos naturais são as rochas, que nós vamos usar no dia a dia, certo? Nós vamos ter, por exemplo, as rochas magmáticas. As rochas magmáticas, como eu falei na aula sobre minerais e rochas, são rochas de origem vulcânica, certo? Se a rocha é formada no meio de um vulcão, ela é chamada de rocha magmática intrusiva, IN, né, de dentro. Já se ela é formada fora do vulcão, ela é chamada de extrusiva, formada por fora. As rochas magmáticas, por exemplo, tem como exemplo o basalto. O basalto vai ser um material que vai pavimentar ruas. Temos outro exemplo que é o granito, que muita gente conhece, que serve para utilizar na produção de pias. Temos também as rochas sedimentares, que vão ter como, por exemplo, o arenito, que serve para fazer pisos. O argilito, que vai servir para fazer argila. Aí essa argila é adicionada alguma substância nela, para se ter os tipos de argila, né? Argila preta, verde, vermelha, branca, etc. E muita gente, inclusive na pandemia, começou a usar muito argila no rosto, para melhorar a pele, etc. Certo? A argila é um tipo de rocha sedimentar, produzida a partir do argilito. E nas rochas magmáticas, nas rochas metamórficas, me desculpem, nós vamos ter, por exemplo, gneiss, que serve para fazer brita, e mármore, que serve para fazer pisos também, certo? E por último, nós vamos falar um pouco sobre os ciclos das rochas. Os ciclos das rochas, eles vão apresentar um conjunto de fenômenos naturais que vai levar um tipo de rocha a se transformar em outra. Esse processo vai começar lá na erosão, que vai ser provocada por intemperismos. Erosão é um processo natural que pode ser intensificado ou não pelos seres humanos, certo? De destruição da rocha. Intemperismos são esses materiais que vão produzir uma degradação da rocha, como chuva e vento, na superfície da Terra. Quando termina todo esse processo, vai se formar rochas sedimentares, certo? Que podem se transformar em rochas metamórficas, quando elas vão para a profundeza da crosta terrestre. E essa rocha sedimentar, que se transformou em rocha metamórfica, se ela for muito fundo na Terra e se encontrar com magma, ela vai se tornar uma rocha magmática ou ígnea, né? E quando ela se transforma em rocha ígnea, é como se ela reiniciasse todo um processo. E é muito importante falar que todo esse processo vai levar a milhões de anos. Esse processo leva milhões e milhões de anos para acontecer. Porque ele vai ser contínuo e infinito, certo? Os principais fatores que vão atuar na transformação que ocorre no ciclo das rochas são erosão, transporte e sedimentação, fusão, cristalização e metamorfismo, certo? A fusão vai ser um fenômeno que ocorre quando a temperatura ela vai ser muito alta, que vai fazer com que a rocha se derreta, certo? E o magma vai ser um material líquido natural, resultado dessa fusão. E quando esse magma ele é expelido através de erupções vulcânicas, ele passa a se chamar lava. E essa lava resseca e passa a se chamar rocha magmática, certo? Repetindo aqui, os processos que vão ocorrer no ciclo das rochas são fusão, cristalização e metamorfismo. Ainda vamos ter a erosão e o transporte e sedimentação, certo? Já falei sobre a fusão, agora eu vou falar um pouco sobre a cristalização. A cristalização vai ser um processo de resfriamento e solidificação do magma expelido por um vulcão, certo? E essa cristalização vai formar rochas ígneas
que vão ser de origem magmática, certo? Com base no granito. Temos ainda o metamorfismo, que é quando a pressão e temperatura alteram as características de uma rocha. Metamorfose vem muito de transformação, certo? Algumas dessas rochas metamórficas vão ter um alto valor comercial, como por exemplo o mármore e a ardósia. Nós vamos ter a erosão e transporte de sedimentação. A chuva e o vento, dentre diversos outros agentes, vão provocar a erosão das rochas que estão expostas na superfície. Os sedimentos são resultantes desses processos. Esses sedimentos eles vão ser arrastados pelos rios e vão se depositando no fundo dos vales e dos oceanos. E essa compactação, pelos quais ele passa ao longo dos anos, dá origem a rios e sedimentos, certo? Essas rochas sedimentares vão ser típicas de canais e cavernas, como arenito e calcário. A gente percebe que na natureza as rochas vão possuir origens distintas, mas elas vão poder se diversificar a partir da sua composição ao longo do tempo. Ou seja, uma rocha que hoje ela pode ser magmática, ela no futuro, a partir de alguns milhares de anos, pode se transformar numa rocha metamórfica, devido às mutações de temperatura e pressão exercidas sobre ela. E já em outro momento, essa rocha pode ainda começar a sofrer intemperismo e no futuro ela também pode se transformar em uma rocha sedimentar. Certo? Então vocês percebem que nós temos 3 tipos de rochas: magmática, sedimentar e metamórfica. E essas rochas, cada uma vai ter uma origem diferente, mas elas vão poder se transformar uma na outra.